Atos capítulo 4, versos 23 ao verso 31. A palavra de Deus diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oremos. Bendito Deus da nossa salvação, aqui estamos na tua presença por causa do teu Filho Jesus. Ele é o nosso mediador, é Ele quem intercede por nós. E nós confessamos ao Senhor a necessidade de compreendermos a tua palavra, de sermos edificados por ela, de sermos santificados, orientados, confrontados. É isso que nós te pedimos nesta hora, Senhor. Atende, ó Pai, a nossa oração, conforme a tua vontade. É aquilo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, meu objetivo nesta manhã é falar a respeito da oração na relação com a soberania de Deus. A oração em relação à soberania de Deus. Esse é um dilema teológico familiar comum a quase todos nós. Por que nós devemos orar se Deus é soberano e já determinou todas as coisas? Qual o sentido de orar nesse contexto teológico? Por que nós devemos orar? Bem, nós temos que, diante deste tema, diante desse assunto, termos muito cuidado para não irmos a nenhum dos extremos. O extremo de confessarmos que Deus é soberano, crermos na sua soberania, e então nos esvaziarmos de qualquer responsabilidade pessoal no tocante aos deveres cristãos, já que Deus soberanamente governa todas as coisas e não haverá nada que eu possa fazer que possa mudar os desígnios de Deus. O outro extremo diz exatamente o contrário, que Deus só agirá a partir do momento que eu orar, porque as ações de Deus e as disposições de Deus dependem das minhas orações e das minhas ações. São dois extremos perigosos para a teologia cristã. Temos que ter o cuidado de observar esse tema, observando o seguinte: nenhuma destas posições são absolutamente erradas, equivocadas. Elas, na verdade, são parcialmente verdadeiras. O problema não está naquilo que estas frases afirmam, mas e justamente naquilo que essas frases negam. A soberania de Deus não nega a responsabilidade humana na oração. E a responsabilidade humana na oração não nega a soberania de Deus. É muito claro nas Escrituras, nós observamos, por exemplo, quando se trata da soberania de Deus, nós temos diversas passagens que afirmam isso. Por exemplo, o Salmo 103, verso 19, diz o seguinte: que Deus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Também Efésios 1:1 diz o seguinte: que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é conforme o conselho da nossa vontade, mas é conforme o conselho da sua vontade. Daniel capítulo 4, verso 35 diz que não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes?
porque Deus soberanamente faz aquilo que Ele deseja fazer e ninguém pode alterar isso. Mas, por outro lado, no tocante às orações, nós observamos também a responsabilidade humana diante dessa verdade da Escritura. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, verso 7 ao verso 8, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Veja como a responsabilidade humana está sendo enfatizada nesta passagem. Em Tiago 4,2 diz: nada tendes porque não pedis. Então a possibilidade de termos é mediante oração. Em Tiago ainda, capítulo 5, verso 16, nós lemos: orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Veja que há passagens nas Escrituras que afirmam claramente a soberania de Deus, e há passagens nas Escrituras que afirmam claramente a responsabilidade do homem em relação à oração. O próprio apóstolo Paulo, praticamente em todas as suas epístolas, ele pede oração para si e inclusive ora a favor dos seus destinatários. Nós lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 10, verso 1, o apóstolo Paulo orando a favor da salvação dos gentios, ele se chegando a Deus em oração, pedindo para que os gentios fossem salvos. Ele disse: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Veja que a soberania de Deus não tira de nós a responsabilidade da oração. E essa passagem que nós lemos em Atos capítulo 4, versos 23 ao verso 31, vai nos mostrar exatamente esta relação da soberania de Deus com a responsabilidade de orarmos. Nós não podemos olhar para a soberania de Deus e encontrarmos motivo para desestimularmos as orações. Então, olhando aqui para o nosso contexto, a partir do capítulo 3, verso 1, ali, após testemunhar a cura de um coxo de nascença, o povo se encheu de admiração, é o que diz o verso 10. O povo se encheu de admiração e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. E essa admiração não foi uma admiração apenas pela cura daquele coxo de nascença que se encontrava na porta do templo, quando os apóstolos, especialmente Pedro e João, estavam indo ali para orar. Essa foi uma admiração destinada aos próprios apóstolos. Por isso, eles imediatamente negaram, versos 12 e o verso 16, que aquilo que havia acontecido não foi por mérito deles, mas foi pelo mérito do Senhor. Verso 12 diz assim: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Não fomos nós quem fizemos tal maravilha. Olha o que diz o verso 16: pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Os apóstolos atribuíram ali toda a glória a Deus e negaram receber qualquer tipo de glória ou de mérito. E no meio disso tudo, eles então, especialmente Pedro, faz um sermão, uma pregação, expondo não apenas a glória que pertencia a Deus deste feito, mas também os exorta ao arrependimento, mostrando que Cristo havia sido rejeitado, e assim eles denunciaram o pecado daquele povo nos versos 13 ao verso 15. Eles, como diz o verso 13, eles traíram a Jesus, o negaram perante Pilatos. Olha o que diz o verso 15. No verso 15, eles disseram que o povo havia matado o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós, os apóstolos, foram testemunhas. E é por isso, diante dessa denúncia do pecado, eles apelaram ao arrependimento, versos 17 ao verso 19. Verso 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Esse foi o contexto. Eles
Deram glória a Deus pelo feito, confrontaram os pecados daquele povo que não reconhecia, que mais uma vez estava deixando de reconhecer a glória de Deus, e aqui então eles apelaram para o arrependimento. Diz o capítulo 4, versos 1 ao verso 3, depois de ouvirem isso que eles haviam pregado, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus foram tomados por um ressentimento, verso 2, por terem ensinado exatamente a respeito de Jesus. E o que eles fizeram? Mandaram prendê-lo, é o que diz aí no verso 3, mandaram prender os apóstolos, os colocando num cárcere. No dia seguinte, verso 5, reuniu-se um número maior de autoridades. Diz o verso 5, as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. O que eles fizeram? Chamaram os apóstolos, verso 7, e os confrontaram. E depois dessa confrontação, Pedro, cheio do Espírito Santo, com ousadia, respondeu aquilo que estava acontecendo e mais uma vez deu glória a Deus, confrontou-os nos seus muitos pecados. Eles, no verso 15, foram mandados ser retirados do Sinédrio. Eles estavam no Sinédrio, retirem, e eles mais uma vez discutiram o assunto. Verso 15. No verso 18, eles foram novamente apresentados diante das autoridades e ali ouviram claramente que não podiam deixar de testemunhar das coisas que viram e ouviram. É o que diz o verso 20. Os eventos a seguir, os versos 23 ao verso 31, nos mostram como a oração esteve e sempre está relacionada com a soberania de Deus no meio de todos esses eventos que nós acabamos de observar aqui. Nós veremos aqui nessa passagem 4 questões importantes. Primeiro, verso 23, a comunhão cristã. Verso 24, a confissão de fé, a confissão teológica daquela igreja que eles fizeram. Os versos 25 ao verso 28, que os sofrimentos fazem parte do plano de Deus e que soberanamente os sofrimentos, os conflitos, as aflições servem aos propósitos de Deus, embora muitas vezes nós não conseguimos enxergar assim. E nos versos 29 ao verso 30, a oração é parte do plano de Deus em meio a todas estas circunstâncias. Vamos para o verso 23, começando aqui no verso 23. Diz o verso 23 que uma vez soltos, eles estavam presos, eles foram soltos. Os versos anteriores, especialmente o verso 21, diz que, verso 21, verso 22, 3 razões levaram os apóstolos a serem soltos. Primeira razão, por falta de culpa. Eles não encontraram culpa nos apóstolos. Verso 21 diz que não tendo achado como os castigar, porque não tinha razão legal para que eles fossem castigados. Falta de culpa. Segundo, por medo do povo. Ainda no verso 21 diz, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles não queriam se indispor com a multidão, com o povo. Então eles, primeiro, não encontraram culpa naqueles apóstolos. Segundo, eles negaram castigá-los por medo do povo. E em terceiro lugar, verso 22, aquele que havia sido operado este sinal, este milagre, tinha mais de 40 anos. Lucas acrescenta aqui um terceiro motivo pelo qual aqueles apóstolos foram soltos. Foram mais de 40 anos de testemunho daquele homem na porta do templo com um problema de nascença. Foram mais de 40 anos o povo acompanhando o problema daquele senhor, daquele homem. Então não se poderia negar, a evidência era muito forte, o povo estava muito convencido. Diz lá no verso 1 do capítulo 3 que ele era coxo de nascença. Então, falta de culpa, medo do povo e também a evidência inegável daquele sinal que havia acontecido. Diante disso, então os apóstolos foram soltos. E uma vez solto, diz o texto, eles imediatamente procuraram os irmãos, eles recorreram à comunidade cristã. Veja a importância da comunidade cristã, a importância da igreja reunida. Foi ali no meio dos demais irmãos que esses apóstolos encontraram ambiente para darem testemunho de tudo aquilo que eles haviam vivido,
para darem testemunho da graça e da glória de Deus que os assistiu naquele momento de aflição. E foi ali que, diz o texto, unanimamente, verso 24, eles louvaram a Deus. Porque este é o valor da comunidade. As bênçãos que nós recebemos da parte de Deus devem ser compartilhadas, devem ser experimentadas por todos nós, alegrar com aqueles que se alegram, bem como a tristeza, a aflição, a dor, que muitas vezes nós sentimos, também devem ser compartilhadas, porque nem sempre conseguimos carregar sozinhos o peso dos sofrimentos que nos acometem. E os apóstolos entendiam muito bem isso. Uma vez soltos, eles procuraram imediatamente os demais irmãos, e diz o texto que eles contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Eu fico imaginando esse testemunho aqui que os apóstolos deram à igreja, à comunidade cristã ali em Jerusalém. As autoridades foram de um lado, foram de outro lado, e no final chegaram à conclusão que eles não tinham culpa. Todos os intentos maliciosos, malignos, por trás dessas autoridades, foram desfeitos, foram frustrados. E isso levou, o verso 24, a igreja unanimamente a levantar a voz e dar glória a Deus. E aqui eles fazem uma confissão muito interessante a respeito da fé na pessoa do Senhor. Diz o verso 24 que, ouvindo este testemunho, unânimes, ou seja, o que acontece com um, acontece com todos. É o efeito do corpo, é o resultado da vida no corpo. Quando um sofre, todos sofrem, mas quando um se alegra, todos também se alegram. E aqui, unânimes, unidos, ao invés de se queixarem pelos problemas que os apóstolos já haviam passado, eles na verdade foram louvar a Deus, foram se reunir e engrandecer ao Senhor. Eles levantaram a voz e disseram, olha as afirmações que eles fizeram. Tu, soberano Senhor. Primeira afirmação, eles declararam a soberania de Deus. Eles poderiam ter usado aqui várias outras palavras. Ó grandioso Senhor, ó bondoso Senhor, ó grande libertador. Mas eles confessaram, Tu, soberano Senhor. Porque diante de todos aqueles eventos que os apóstolos haviam passado, a compreensão que eles tiveram é que soberanamente Deus estava comandando todos os detalhes. E eles levantam a voz unânimes dizendo, Tu, soberano Senhor. Deus é soberano. Ele governa a nossa vida, Ele determina, segundo o conselho da sua vontade, tudo o que deve acontecer na nossa vida. Ele, de fato, é soberano. E eles disseram ainda mais, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui eles, mais uma vez, refletindo sobre a soberania de Deus, reconhecem que Deus é o Criador de todas as coisas. Se Deus é o Criador de todas as coisas, ninguém pode ser comparado a Ele. A soberania de Deus, e é por isso que Deus é soberano, porque semelhante a Deus não há ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem no mar, como diz o final aí do verso 24, Ele está acima de todas as coisas, e eles glorificam a Deus pela sua soberania. Em terceiro lugar, vemos nos versos 25 ao verso 28, que os sofrimentos eles fazem parte do plano soberano de Deus. Uma vez, eles confessam a soberania de Deus e, em segundo lugar, eles reconhecem nos eventos que tanto os apóstolos como a igreja naquele contexto estavam vivendo, tudo fazia parte do plano soberano do Senhor. Olha o que diz o verso 25. Que disseste, Deus, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aqui eles citam Salmo, capítulo 2, verso 1 ao verso 2. Eles mesmos identificam o cumprimento daquela palavra profética a respeito de Jesus. Jesus teria que ser submetido a sofrimentos. Jesus teria que ser confrontado pelas autoridades. Jesus teria que ser levado à sepultura. E tudo isto fazendo parte de um plano soberano de Deus. Olha o que diz o final aí do verso 25 ao verso 26, refletindo aqui o Salmo 2, literalmente, verso 1 ao verso 2.
Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O que está acontecendo aqui é aquilo que também aconteceu com Jesus. As autoridades se enfureceram contra o Senhor, o ungido de Deus, se levantaram contra ele, se opuseram a ele, e desta mesma forma agora se opõem a nós como igreja, aos servos do Senhor, os apóstolos. Verso 24, eles concluem dizendo, e verso 28, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, a cidade de Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Tanto Herodes, que era o rei da Galileia, e aqui se refere a Herodes Antipas, não é o primeiro Herodes, que começou o seu reinado antes da vinda de Cristo, mas Herodes Antipas, o mesmo que levou, por exemplo, João Batista a perder a sua vida, e Pôncio Pilatos, que foi o governador da Judéia. As autoridades são citadas aqui, com gentios e gente de Israel, porque os gentios e gente de Israel se ajuntaram com essas autoridades e todos enfurecidos se opuseram a Cristo, o perseguiram, o levaram a sofrimentos e humilhações e pediram o seu sacrifício. Conclusão da igreja primitiva, verso 28. Tudo isso aconteceu, primeiro, por cumprimento de profecia. Salmo 2, de 1 a verso 2. Segundo lugar, tudo isso aconteceu com Cristo, cumprindo propósito soberano de Deus, que se encontrava além da morte e sofrimento de Jesus. A conclusão, portanto, que a igreja primitiva chega está no verso 28. Para fazerem, se referindo aqui às autoridades e ao povo que se levantaram contra Jesus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Qual é a confissão da igreja primitiva? Que Deus é soberano e que soberanamente conduziu a história para aqueles fins, a fim de ter o seu nome glorificado. Esse é o contexto. As multidões, admiradas pela cura do coxo de nascença, atribuíram esse favor aos apóstolos. Os apóstolos negaram, não fomos nós, mas foi aquele que vocês mataram. Primeiro eles advertiram as multidões, depois as autoridades. Vocês estão deixando de dar glória a Deus. É o que ele vai dizer, por exemplo, no verso 12 do capítulo 4. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. As autoridades glorificaram a Jesus aqui, reconhecendo que tudo o que estava acontecendo era resultado da influência e da obra de Deus, de Cristo, do Espírito naqueles dias. Eles reconheceram que tudo o que estava acontecendo estava debaixo da soberana vontade de Deus. E para concluir, os versos 29 e verso 30, nós encontramos agora qual é o lugar da oração diante dos planos soberanos de Deus. Veja como a soberania de Deus não recusa, não nega a responsabilidade de orarmos, bem como a responsabilidade de orarmos não está em conflito com a soberania de Deus, e é isso que nós vemos aqui nos versos finais, versos 29 ao verso 30. Veja só, agora, diante desta confissão de que Deus soberanamente predeterminou tudo o que estava acontecendo, inclusive o afrontamento que os apóstolos sofreram, a prisão dos apóstolos, bem como a sua soltura, tudo foi predeterminado por Deus, em cumprimento da sua vontade. Agora, Senhor, olha, eles estão orando, olha para as suas ameaças, se referindo às ameaças que eles sofreram, porque diz o verso 18, que primeiro ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome do Senhor, em nome de Jesus. Depois diz no verso 21 que eles foram ameaçados ainda mais. Foram ameaças firmes, duras. Então os
cristãos, aqui no verso 29, está pedindo a Deus em oração: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, os apóstolos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. A ameaça, Senhor, os livre e permita que com toda intrepidez eles continuem anunciando a sua palavra. E no verso 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, se referindo aos apóstolos, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles oraram, eles buscaram a Deus. E nesta experiência de teologicamente elevarem a voz unanimamente, confessando a soberania de Deus, que Deus governa todas as coisas, e ao mesmo tempo se colocando diante dele em oração, pedindo a favor daqueles que pregavam o Evangelho. Olha o que acontece com a igreja no verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos, verso 24, eles oraram unânimes, eles foram unidos nos motivos da oração, eles foram unânimes nas palavras da oração, eles foram unânimes ao se alegrarem com os apóstolos, eles foram unânimes em participarem daquelas tensões, e agora unânimes. Verso 31, ficaram todos cheios do Espírito Santo. E o que eles pediram a favor dos apóstolos, eles também receberam. Eles oraram pelos outros e eles mesmos foram alvos da bênção de Deus, porque eles mesmos, com toda intrepidez, no poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, anunciavam a palavra de Deus. Nós vemos nesta passagem a importância da comunidade cristã reunida para compartilhar das mesmas tensões que os apóstolos. Nós vemos no verso 24 esta confissão teológica da soberania de Deus, como eles, nos versos 25 ao verso 28, reconheceram que todos os eventos, bons ou ruins, não importa, Deus estava no comando de tudo, Deus estava dirigindo os passos da igreja e dos seus santos servos. E também vemos aqui nos versos finais, 29 ao verso 30, eles, diante desta verdade absoluta da palavra de Deus, que Deus é soberano, eles oraram, pediram a Deus a favor dos apóstolos, e o resultado no verso 21 foi que todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Quero concluir trazendo 3 conselhos aqui para todos nós. Primeiro, nós precisamos confiar na vontade soberana de Deus para orar. Se cremos que de fato Deus é soberano, a nossa atitude não é de nos ausentar da oração, não é de nos sentir desmotivados da oração, pelo contrário, exatamente porque cremos que Deus é soberano e governa todas as coisas e que nós não temos poder de alterar os desígnios de Deus, é que nós devemos orar, assim como a igreja fez. Orar, 3 motivos: pelos que pregam a palavra, para que Deus lhes dê ousadia, como aqui os apóstolos falaram. Eles falaram ousadamente ao povo e também falaram ousadamente às autoridades. Eles não se intimidaram nem diante do povo, nem diante das autoridades. De modo ousado, eles falaram da verdade da palavra, custe o que custar, eles falaram, sem medo das consequências. Segundo, orar para que Deus glorifique a seu Filho pelas obras que realizamos, dando-nos forças contra as tentações do orgulho e vanglória. São tentações que nos cercam, de, em dado momento, pensarmos que tudo o que acontece de bom é resultado da nossa inteligência, é resultado das nossas condições, das nossas estruturas, da nossa história, quando, na verdade, soberanamente, todos os benefícios que temos e experimentamos são resultado da graça e da bondade de Deus, não nossa. Devemos sempre atribuir a Deus glória por aquilo que Jesus dispôs a cada um de nós. Se temos comida, se temos casa, se temos família, se temos emprego, se temos roupa para vestir, tudo é obra da graça de Deus. A nossa igreja é obra da graça de Deus, não é resultado de obras humanas. Foi Cristo Jesus quem morreu, ressuscitou ao 3º dia, e foi pela obra soberana de Deus, mediante o sofrimento de Jesus, que a igreja foi constituída. A igreja é obra divina e é sustentada, portanto, pelo Senhor. E a Ele, portanto, deve ser dado todo o louvor e toda a glória.
E por fim, orar para que sejamos cheios do Espírito Santo para também pregarmos a palavra de Deus. Verso 31. Se há algo que nós precisamos pedir a Deus, nesse dia belíssimo que Ele tem nos dado, é que Ele nos encha do Espírito Santo. Uma vez cheios do Espírito Santo, estaremos vazios de nós mesmos. E por isso que no poder do Espírito Santo anunciaremos a palavra do Senhor com ousadia. Que Deus nos encha do seu Espírito e nos dê poder para vivermos uma vida cristã verdadeiramente piedosa e consagrada a Ele. Que Deus assim nos abençoe mediante a verdade da palavra que acabamos de ouvir. Oremos.